Olá, estudante do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer juntos aí, pensar e aprender juntos na nossa 11ª, na nossa aula número 11 de matemática, pelo nosso ensino remoto, por essa forma nova da gente aprender que nós começamos a fazer agora, tá? Bom, eu considero essa a nossa aula de matemática mais importante do ano até agora, tá? Por quê? Porque essa é a primeira vez onde você vai aprender algo novo, algo que você não sabia até então. Até agora, até esse momento do ano, nós apenas revisamos, nós vimos mais uma vez assuntos que você já aprendeu no terceiro ano ou já deveria ter aprendido, de toda forma você relembrou ou aprendeu agora. Mas nessa aula você vai aprender coisas novas. É a primeira vez no ano que nós vamos falar de assuntos novos para você, que você no primeiro momento pode estranhar, pode se assustar, mas eu peço que você dê uma chance para esse assunto, dê uma chance para o seu professor para ver se ele consegue te explicar da melhor forma possível. E se no final dessa aula você ainda ficar com alguma dúvida, eu peço que por favor você me fale, você venha me procurar, para que juntos a gente possa tirar essa dúvida da sua cabeça. Combinado? Hoje a gente vai ficar a aula inteira falando de multiplicação. Você já sabe o que é uma multiplicação, você já fez muitas multiplicações. Multiplicar é uma forma mais rápida de fazer várias adições. Lembra disso? Então, quando a gente multiplica um número por outro, é a mesma coisa sem que a gente estivesse fazendo várias adições de uma forma muito mais rápida. Então, hoje a gente vai falar da multiplicação de algum número pelo número 10, de algum número pelo número 100 e de algum número pelo número 1000. E você vai perceber que multiplicar por 10, por 100 e por 1000 é muito fácil. Tem uma regra, tem uma dica que você pode usar para fazer essa multiplicação, que a partir de agora você vai conseguir multiplicar números muito maiores do que você multiplicava antes de uma forma muito fácil. Eu espero que você ache fácil multiplicar por 10, por 100 e por 1000. E ao final da aula nós vamos conversar juntos da multiplicação de números com dois algarismos. Ou seja, vamos começar a fazer contas como 13 vezes 12. Como será que eu faço esse tipo de conta? Nós vamos começar a falar disso nessa aula, tudo bem? Então vamos juntos? Então vamos começar falando da multiplicação por 10, por 100 e por 1000, tá? Então, qual é a regra, qual é a dica que eu tenho para te dar quando você for fazer multiplicações por 10, por 100 e por 1000? Bom, você tem que pensar, vamos pensar primeiro em números multiplicados por 10. Sempre que você multiplica um número por 10, o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado desse número multiplicado por 10? Vai ser o próprio número. Então você vai escrever o próprio número e junto com ele o algarismo zero. Como nesse exemplo que eu dei aqui para vocês. 23 vezes 10 é igual a 230. Você pegou o 23 e juntou o zero com ele. Vamos fazer um outro exemplo? Por exemplo, 11 vezes 10. Eu repito o 11 e uso o zero do 10. Então, 11 vezes 10 vai ser 110, tá? Bom, essa é a regra para os números multiplicados por 10. Então, você vai, no resultado, escrever o número de novo e juntar o número zero do 10. Difícil isso? Espero que você não ache difícil. Então, vamos para o próximo. Como que eu posso multiplicar? Que dica que eu posso te dar? Que regra que eu posso te dar para você conseguir multiplicar qualquer número por 100? Para você multiplicar qualquer número por 100, qual vai ser o resultado dessa multiplicação? O resultado vai ser o próprio número e do 2 algarismo zero. Por que 2, professor? Porque o 100
ele tem 2 algarismos zero, tá? Então, olha só esse exemplo aqui. 9 vezes 100 é igual a 900. Por que 9 vezes 100 é igual a 900? Eu copio o 9 e adiciono nele mais os 2 algarismos zero do 100, tá? Professor, por que no 100 você adicionou 2 zeros no resultado e por que no 10 você adicionou 1? Bom, porque o número 10 tem 1 zero e o número 100 tem 2, tá? Vamos fazer mais um exemplo? Olha só, vamos pensar aí, por exemplo, 12 vezes 100. Qual vai ser o resultado de 12 vezes 100? Eu copio o 12 e adiciono os 2 zeros do 100, tá? Então, 12 vezes 100 vai ser 1.200. Deixa eu fazer de novo aqui para ficar bem claro para você. Então, 12 vezes 100 vai ser igual a 1.200. Por que 1.200? Porque eu copiei o 12 e depois copiei os 2 algarismos zero do 100, tá? Aí agora, esse tipo de multiplicação, a última dica que eu tenho para te dar, que agora a gente vai multiplicar qualquer número por 1.000. Olhe para o número 1.000. O número 1.000 tem 3 algarismos zero nele, tá? Então, como você vai descobrir o resultado de qualquer número multiplicado por 1.000? Ele vai ser o próprio número mais 3 algarismos zero. Então, olha só o exemplo aí. 571 vezes 1.000. 571 vezes 1.000 é igual a 571.000. Por quê? Porque eu copiei o 571 e adicionei os 3 zeros do 1.000 no resultado, tá? Vamos fazer um outro exemplo? Sei lá, 32, deixa eu só fazer aqui do lado para você conseguir ver melhor, tá? Então, ó, 32 vezes 1.000. Qual vai ser o resultado de 32 vezes 1.000? Você copia o 32 e adiciona os 3 zeros do 1.000. Então, 32 vezes 1.000 é igual a 32.000. Tudo bem? Ficou claro para você o que você precisa fazer? Eu vou falar mais uma vez, então. Vamos revisar o que a gente viu nesse slide, que isso é muito importante. Então, sempre que eu estiver multiplicando um número por 10, é só eu copiar o próprio número no resultado e adicionar um zero, porque o 10 só tem um zero. Sempre que eu estiver multiplicando qualquer número por 100, no resultado basta eu copiar o próprio número e adicionar mais 2 algarismos zero. Por que 2 algarismos zero? Porque o 100 tem 2 algarismos zero. Quando eu precisar multiplicar qualquer número por 1.000, é só você copiar o próprio número e adicionar 3 algarismos zero no resultado. Então, por que eu adiciono 3 algarismos zero? Porque o 1.000 tem 3 zeros. Tudo bem? Espero que você tenha entendido essa parte da aula, porque essa parte vai ser muito importante porque a gente vai aprender em seguida. Então, vamos continuar. Agora nós vamos voltar a falar daquela multiplicação que você já sabe fazer desde o finalzinho do terceiro ano e que a gente revisou bastante no começo desse ano. Vamos falar de uma multiplicação de números com um algarismo. Então, o 6 é um número que tem um algarismo e o 3 também tem um algarismo, tá? Qual será o resultado de 6 vezes 3? Lembra que a gente tinha várias formas de conseguir descobrir esse resultado? Para descobrir quanto é 6 vezes 3, eu posso desenhar 6 grupinhos e dentro de cada um desses grupinhos eu colocar 3 estrelas. Então, até agora, o professor
disse para você que você poderia fazer esse tipo de desenho para resolver as suas multiplicações, tá? Por enquanto eu ainda estou usando o desenho, mas essa é a última aula que a gente vai usar o desenho para representar as multiplicações. Então eu estou voltando com você porque eu preciso ter certeza que você entendeu o que é uma multiplicação. Então, 6 vezes 3 no desenho pode ser a mesma coisa que 6 grupos com 3 estrelinhas, bolinhas dentro dele. Por que 6 grupos, professor? Porque o primeiro número aqui, a primeira parcela é o 6. E por que 3 estrelinhas dentro? Porque a outra parcela dessa multiplicação é o 3. E se fosse 5 vezes 4? Aí seria 5 grupinhos com 4 estrelinhas dentro. E se fosse 12 vezes 3? 12 grupinhos com 3 estrelinhas dentro, tá? A quantidade de grupinhos e a quantidade de objetos dentro de cada grupo vai depender dos números que estão sendo multiplicados, tá? E se a gente contar cada uma das estrelinhas, a gente vai ver que no final a gente vai ficar com 18 estrelinhas. Você pode pausar o vídeo aí e contar se você está com alguma dúvida. Mas a gente sabe então que 6 grupinhos com 3 estrelinhas dentro vai dar 18. Outra coisa que a gente também fazia, que a gente poderia fazer para descobrir o resultado dessa multiplicação, é criar uma soma entre os números. Porque lembra que eu falei para você que a multiplicação é uma forma mais rápida de fazer uma soma? Então eu posso somar 6 vezes o número 3. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazer 6 vezes 3 é a mesma coisa que somar o número 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, 6 vezes. Que isso também, se você fizer essa conta, você vai ver que vai dar 18, tá? Bom, outro jeito que você também aprendeu no finalzinho do terceiro ano e o professor vai te estimular a cada vez mais fazer as contas desse jeito é usando a tabuada. Então, se você quer saber o resultado de 6 vezes 3, você pode usar a tabuada do 6. Então, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Professor, como você sabe que 6 vezes 2 é 12? Você tem que lembrar que na tabuada, de uma linha para outra, a gente sempre vai adicionar o número, vai adicionar no resultado anterior a tabuada do número. Então, se é a tabuada do 6, de uma linha para outra, sempre vai estar adicionando mais 6. Se fosse a tabuada do 7, de uma linha para outra, vai estar sempre somando mais 7. Se fosse a tabuada do 39, de uma linha para outra, sempre ia estar somando mais 39. Como essa é a tabuada do 6, então a gente sabe que 6 vezes 3 é igual a 18. Tudo bem? Você conseguiu entender esses 3 jeitos que estão aparecendo aí na sua tela? Bom, então vamos continuar. Agora a gente vai ver um outro tipo de multiplicação, que é o tipo que a gente aprendeu hoje. A gente aprendeu hoje a fazer a multiplicação de um número com um algarismo. No caso, o número que tem um algarismo só aí é o 3. E a gente aprendeu a fazer a multiplicação de um número com um algarismo, que nesse caso é o 3, por outro com 2 algarismos, que nesse caso aqui é o 10, tá? E aí, olha só, na aula de hoje a gente aprendeu que sempre que a gente for multiplicar qualquer número por 10, é só a gente copiar o número e adicionar o zero do 10. Então a gente já sabe, sem fazer qualquer tipo de conta, que 10 vezes 3 é igual a 30, porque sempre que eu multiplico algum número por 10, é só eu copiar esse número e adicionar o zero do 10. Mas, se você quisesse, você ainda poderia usar, por exemplo, o desenho. Você poderia desenhar 10 grupinhos e dentro de cada grupinho você poderia colocar 3 unidades. 10 grupinhos vezes 3. Aí você também ia descobrir, contando cada uma das estrelinhas, que o resultado ia ser 30, tá?
Ou você também podia fazer uma adição. Você podia fazer 3 mais 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 3, 10 vezes. E com isso você também ia chegar no resultado 30, como você está vendo aqui na segunda coluna. Ou você também podia fazer, e é o que a gente vai fazer daqui para frente, a tabuada de uma das parcelas da multiplicação, de um dos números. Eu escolhi aqui fazer a tabuada do 10. Então, 10 vezes 1, 10. Lembra que de uma linha para outra na tabuada, a gente sempre vai somar o número que é daquela tabuada. Então, se é a tabuada do 10, de linha em linha da tabuada do 10, a gente vai estar sempre somando 10. Então, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2 é o 10 anterior, mais 10, que vai dar 20. 10 vezes 3 é o 20 da linha anterior, mais 10, que vai dar 30. Tá? Então, olha aí, 3 jeitos diferentes para a gente fazer a multiplicação 10 vezes 3, tá? Você conseguiu entender tudo que apareceu nessa tela? Qualquer dúvida que você tiver, você pode voltar esse vídeo para ouvir de novo a explicação do professor ou me perguntar, combinado? Bom, agora, para continuar, a gente vai ver aí uma outra multiplicação. Como que a gente pode resolver essa multiplicação? 16 vezes 3. Quanto será que vai ser o resultado de 16 vezes 3? Ou seja, qual vai ser o resultado de uma multiplicação de um número com um algarismo, que é o 3, por um outro número com 2 algarismos, que é o 16, tá? Então, para resolver a conta 16 vezes 3, também você pode ter 3 jeitos diferentes. O primeiro jeito é o jeito que você aprendeu lá no final do terceiro ano e que a gente treinou bastante no começo desse ano também, que é montando a conta, né? Armando a conta, como alguns professores falam, ou seja, o método, a forma de fazer essa multiplicação que você já aprendeu é essa. Então, o que você faz? O que a gente aprendeu? Aí, você primeiro multiplica a unidade pela unidade do número de cima. Então, 3 vezes 6, que vai dar 18. Aqui eu deixo 8, porque ele é a unidade, e subo 1, porque ele é dezena, né? A dezena não pode ficar na mesma casa que a unidade, por isso que eu subo 1 do 18. Depois que eu fiz 3 vezes 6, eu faço 3 vezes 1, que vai ser 3. 3 vezes 1 é 3, mais uma dezena que subiu aqui, 3 mais 1, 4. Então, eu vi aí que o resultado de 16 vezes 3 é 48, tá? Esse é um jeito de fazer. Eu também posso pegar a tabuada do 16 e descobrir. Olha só a tabuada do 16. 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2, lembra que na tabuada de um número, de uma linha para outra, eu sempre vou adicionar mais o número que está sendo feito a tabuada. Se é a tabuada do 16, de uma linha para outra, sempre eu vou somar mais 16, tá? Então, 16 vezes 1, 16. 16 vezes 2 vai ser 16 mais 16, que vai dar 32. 16 vezes 3 vai ser 32 da linha anterior, mais 16, que vai dar 48. Então, a gente descobriu de outra forma aí que 16 vezes 3 é igual a 48, tá? Agora, eu quero que você preste muita atenção na próxima parte. Eu vou até aumentar aqui para que a gente possa olhar com muita atenção juntos. Eu quero que você olhe com muita atenção agora o que está na sua tela, porque é uma coisa nova, é uma coisa que você ainda não viu. Para a gente fazer 16 vezes 3, a gente pode quebrar, a gente pode dividir, a gente pode separar essa multiplicação em duas partes, para ficar mais fácil da gente fazer. Sempre que a gente tem um problema em matemática, um problema na nossa vida, a gente pode quebrar esse problema em probleminhas menores, que vão ajudar a gente a resolver essa conta com mais facilidade, mais rápido, tá?
Então, olha só, vamos pensar que a gente acha muito difícil, é muito difícil fazer 16 vezes 3. Então, pensa comigo, será que existe alguma forma de quebrar o 16 vezes 3 em duas partes para ficar mais fácil da gente resolver? Existe. Primeiro, a gente precisa pensar em uma forma de decompor, de quebrar o 16. Olha só, a gente sabe que 16 é a mesma coisa que 10 mais 6. Mas, professor, por que você escolheu o 10? Porque o 10, a gente sabe fazer multiplicações por 10 bem rápido. Lembra que a gente aprendeu hoje? A gente acabou de aprender a fazer multiplicações por 10 de uma forma bem rápida. Então, a gente vai separar o 16 em duas partes e uma das partes tem que ser o 10 para a gente poder fazer rapidinho, combinado? Então, 16 é a mesma coisa que 10 mais 6. Então, a gente pode quebrar essa multiplicação em duas partes. Então, a multiplicação que era 16 vezes 3, ela vai ser quebrada em duas outras multiplicações. A gente vai quebrar o 16 e vai fazer primeiro o 10 do 16 vezes 3 e depois a gente vai fazer o 6 do 16 vezes 3. Você entendeu o que aconteceu aí? Ao invés de fazer de uma vez o 16 vezes 3, eu quebrei o 16 em duas partes. Primeiro eu fiz o 10 do 16 vezes 3 e depois eu fiz o 6 do 16 vezes 3. Tudo bem? Olha só como vai ficar isso então. Bom, 10 vezes 3, a gente já sabe fazer essa conta, né? Eu vou fazer aqui embaixo para a gente ver de novo. 10 vezes 3, sempre quando eu multiplico um número por 10, é só eu copiar o próprio número, no caso 3, e adicionar no resultado o zero do 10. Então, eu sei que 10 vezes 3 é 30. Então, olha só, o resultado aqui. O resultado de 10 vezes 3 deu 30, ok? Fizemos uma parte da multiplicação. Lembra que a gente dividiu ela em duas, então a gente fez uma. Vamos fazer a próxima? E a outra multiplicação é o 6 vezes 3, que você já sabe pela tabuada do 6, que é 18. Agora, se a gente quebrou a multiplicação em duas partes, a gente tem que juntar os resultados para descobrir o resultado total. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar 30 com 18. Vamos fazer essa conta aqui do lado? 30 mais 18. Deixa eu usar uma outra cor aqui para você enxergar bem. Então, 30 mais 18. A gente vai ter 8 mais 0, 8. Começando sempre pelas unidades, lembra disso, tá? E depois a dezena, 3 mais 1, 4. Então, a gente sabe que o resultado de 16 vezes 3 é 48. Mas qual é a vantagem? Que a gente não precisou fazer uma conta enorme, a gente quebrou a conta em duas continhas menores para ajudar a gente a descobrir o resultado mais rápido, tá? É esse tipo de conta aqui que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Tenho certeza que você vai conseguir junto comigo, tá? Eu vou explicar isso que eu expliquei agora mais algumas vezes. Não precisa ficar assustado, você vai conseguir, tudo bem? Então vamos lá. Vamos para o próximo slide aí. Olha só. Então, antes da gente continuar, vamos relembrar isso que o professor acabou de te falar. Então, para fazer uma multiplicação que eu acho um pouco difícil, eu posso quebrar essa multiplicação, eu posso decompor uma parte dela para me ajudar a fazer ela. Então, olha só. Como você viu no slide anterior, eu quebrei o 16 em 10 e em 6.
e aí primeiro eu multipliquei o 10 do 16 por 3, e depois eu multipliquei o 6 do 16 por 3, tá? É como se eu tivesse quebrado aí o 16 em duas partes. Tudo bem? Não é só nessa conta que eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso em qualquer conta que eu acho que seja difícil fazê-la tudo de uma vez. Eu posso quebrar o 19 em duas partes. 19 é a mesma coisa que 10 mais 9. Então eu posso quebrar o 19 em 10, e aí eu faço o 10 vezes o 5, e depois eu pego o 9 e faço vezes o 5. Tudo bem? Eu vou aproximar um pouquinho a tela aqui para a gente conseguir ver melhor e a gente poder anotar juntos aqui, tá? Eu também posso fazer isso no 13 vezes 4. Olha só, o 13 é a mesma coisa que 10 mais 3. Então, eu pego o 13, quebro ele em uma multiplicação de 10 vezes 4 e quebro ele na outra parte, que é o 3. Então, aí eu vou multiplicar o 3 vezes 4 também, tá? Então, eu transformo 13 vezes 4 em outras duas multiplicações, em 10 vezes 4 mais 3 vezes 4. Eu posso fazer isso também no 11 vezes 2. Eu acho muito difícil fazer 11 vezes 2. Não tem problema. O que é o 11? É a mesma coisa que 10 mais 1. Então, eu posso fazer primeiro o 10 do 11 vezes 2, e depois eu faço o 1 do 11, que sobrou, vezes 2, tá? Tudo bem? Eu só coloquei esse outro slide aí para você entender melhor o que eu estou falando. Então, o que a gente aprendeu nessa aula é: eu posso decompor, eu posso quebrar o número em partes para me ajudar a fazer a multiplicação quando os números são muito grandes, tá? Então vamos lá. Então, agora finalmente vamos chegar no assunto da aula: multiplicar números com dois algarismos. Vamos pensar em como a gente pode fazer esse tipo aqui de multiplicação, onde o primeiro número tem dois algarismos e o segundo número também tem dois algarismos. Como a gente vai fazer por enquanto? A gente vai decompor, a gente vai quebrar um dos números em duas partes e fazer as duas multiplicações pequenininhas para chegar no resultado. Vamos fazer isso juntos uma vez e você vai perceber que não é difícil? Então vamos lá. Olha só. Vamos pensar juntos. Qual será que é o resultado de 16 vezes 12? Quanto será que é a multiplicação de 16 por 12? Olha só. Você pode olhar para essa multiplicação e pensar: 16 vezes 12 é a mesma coisa de eu somar o 12 16 vezes. É verdade. 16 vezes 12 é a mesma coisa que 12 mais 12 mais 12 mais 12, 16 vezes. Eu fiz aqui do lado para você ver. Olha só. Então, eu somo 12 16 vezes. Primeiro eu somo as unidades, vai dar 32, fica o 2 e sobe o 3 aqui em cima, tem um 3 pequenininho aqui em cima, tá? E aí eu somo as dezenas, que vai dar 16 mais 3, que é 19. Então, fazendo a soma, a gente pode descobrir que vai dar 192. Tudo bem. Esse é um jeito de fazer. Agora imagina que você fosse fazer 1.300 vezes 12. Você ia somar o 12 1.300 vezes para descobrir o resultado? Isso ia dar muito trabalho. Então, a matemática, ela gosta de facilitar a nossa vida. Ela gosta de fazer com que a gente aprenda ferramentas, técnicas, dicas novas para que a gente possa fazer as contas mais rápidas. Tudo que a matemática quer é que a gente resolva as contas rápido para facilitar a nossa vida. Então, a gente vai aprender um outro jeito de fazer o 16 vezes 12, sem precisar ficar fazendo esse monte de soma e perdendo tempo, tá? Então,
olha só. A gente vai olhar para esse lado aqui, e eu vou aumentar também para que a gente possa olhar com mais atenção. Eu acho que eu vou jogar a minha carinha aqui para o outro lado, para que a gente possa ver com mais atenção aqui. Olha que legal, tá vendo? Então, preste atenção que essa é a coisa mais importante dessa aula. 16 vezes 12, beleza? Então, deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente ver a conta em cima também. Então, 16 vezes 12. Bom, quando eu tenho uma conta, eu não sei fazer essa conta, meu professor não me ensinou a fazer ainda. Mas eu sei fazer essa conta se eu quebrar ela em pedacinhos menores, em 2 pedacinhos menores. Para eu quebrar essa conta em 2 pedacinhos menores, eu preciso quebrar uma das parcelas, pode ser o 16 ou pode ser o 12, em 2 partes. Eu vou quebrar o 16, tudo bem? Você podia quebrar o 12 também, decompor o 12 em 2 partes. Mas a gente vai fazer nessa aula com o 16. 16, você sabe, é a mesma coisa que 10 mais 6. Então, o 16 ele tem uma dezena, que é o 10, e 6 unidades, que é o 6. Bom, se eu posso decompor o 16 em 2 partes, eu posso transformar a multiplicação 16 vezes 12 em outras 2 multiplicações para me ajudar. Então, olha só. O 10 do 16. Primeiro eu vou tirar do 16 o 10 dele, eu vou quebrar a parte 10 dele e vou multiplicar por 12. Tudo bem? Então, o 10 do 16 eu multipliquei por 12. E eu também vou multiplicar o 6 do 16 por 12, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, eu separei. O 10 multiplicou por 12 de um lado e o 6 por 12 de outro. Só que você tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção que eles têm que ser sempre somados, porque eles fazem parte da mesma multiplicação. A gente quebra, mas a gente não separa eles. Eles são pedacinhos de uma mesma coisa, tá? Então, vamos lá. A gente pegou o 16 vezes 12 e quebrou, e transformou e decompôs em outras 2 continhas para ajudar a gente. Então, a gente vai fazer a continha 10 vezes 12 e depois a continha 6 vezes 12. Olha para essa continha 10 vezes 12. Ela tem alguma coisa nela que você aprendeu na aula de hoje? Tem, né? Uma das parcelas dessa continha, dessa multiplicação, é o 10. E o professor te ensinou nessa aula que sempre que você for multiplicar qualquer número por 10, basta copiar o número e adicionar o algarismo 0 do 10. Então, 10 vezes 12 a gente sabe que é 120. Olha só. Tudo bem? E a gente pode fazer também 6 vezes 12. Eu fiz aqui embaixo, ó. Olha o 6 vezes 12 aqui. Vamos olhar juntos para o 6 vezes 12. Primeiro eu multiplico pela unidade. 6 vezes 2, 12. Fica o 2, que é a unidade, sobe o 1, que é dezena. 6 vezes 1, 6. Mais o 1, dezena, que subiu, 7. Então, a gente sabe que 12 vezes 6 é 72. Não se esqueça que você pode parar esse vídeo, voltar, ouvir de novo a explicação, caso você tenha se perdido no meio de alguma parte do processo, tá? Então, o que nós fizemos até agora? Vamos voltar. A gente pegou a multiplicação 16 vezes 12, que a gente não sabe fazer, esse tipo de multiplicação, e a gente quebrou ela em 2 outras multiplicações para ajudar a gente. A gente decompôs, para quebrar, a gente decompôs o 16, que é uma das parcelas dessa multiplicação, é uma das partes dessa multiplicação. A gente quebrou o 16 em 2 partes. Primeiro a gente fez o 10 do 16 vezes 12 e depois a gente fez o 6 do 16 vezes 12.
E aí a gente viu que os resultados deram 120 e 72. Agora que eu descobri o resultado dessas partes quebradinhas, eu preciso juntar esses resultados para descobrir qual é o resultado da conta grandona. Então, juntando os 120 e os 72, olha só, eu fiz aqui do lado pra gente. 120 mais 72, 2 unidades mais 0 unidades é 2. 7 unidades mais 2 é 9. E 1 centena e 0 centena é 1. Então, 120 mais 72, a gente sabe que é 192. Tudo bem? Olha que legal, eu acho que essa conta ajudou a gente a fazer multiplicações maiores, multiplicações que a gente não conseguia fazer ainda. Você entendeu cada parte do processo? Você entendeu que eu transformei o 16 vezes 12 em duas contas menorzinhas para ajudar a gente a fazer? Você entendeu que depois que eu descobri o resultado dessas contas menorzinhas, eu juntei esses resultados para descobrir o resultado da conta maior, da conta grandona, que era difícil? Bom, para te ajudar mais ainda, e para terminar essa aula enorme, eu vou começar com você a questão A. A questão 3, a letra A do exercício 3. Eu vou te ajudar a começar ela. Olha só, você tinha que fazer essa conta, 12 vezes 13. Mas, professor, eu não sei fazer essa conta. Sim, mas na aula de hoje eu te ensinei que você pode quebrar um desses números, você pode decompor um desses números em duas partes e descobrir um outro jeito de fazer essa conta. Então, olha só, eu vou decompor, eu vou quebrar o 12 em duas partes. Então, eu vou quebrar o 12 em 10 mais 2. E aí, o que eu vou fazer com isso? Depois que eu quebrei o 12 em duas partes, eu vou pegar cada uma das partes dele e multiplicar por 13. Eu vou multiplicar o 10 por 13 e eu vou multiplicar o 2 por 13. Depois que eu descobri o resultado de cada uma dessas continhas, eu vou juntar esses dois resultados para descobrir o resultado maior, para descobrir o resultado de 12 vezes 13. Tudo bem? Crianças do quarto ano, vocês podem voltar essa aula, assistir quantas vezes precisar para vocês entenderem. Você pode perguntar para o seu professor, olha, professor, eu não entendi aquela parte que você falou que o 10 multiplicou. Não tem problema você não entender. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te explicar de quantos jeitos forem necessários, tá? Só que eu preciso que você preste atenção, que você veja quantas vezes você precisar para você entender. Combinado? Então, qualquer dúvida você pode me chamar. Até a próxima aula!